Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de João, na terceira Epístola de João. Estivemos o dia de ontem em viagem, lá na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, onde passamos ali o dia ontem, na reunião, no Belenzinho. E também estivemos em viagem hoje, porque de lá fomos para Campinas, para o aniversário do nosso pastor presidente de Campinas e deputado federal, Paulo Freire. E chegamos agora às 6h55 ou um pouco mais, acho que cheguei às 7 horas de viagem. Do jeito que eu saí do trabalho lá, eu permaneci no carro, porque eu sabia que eu já tinha que descer aqui. Já está orando com os irmãos. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Terceira Epístola de João. Nós vamos hoje meditar sobre 3 tipos de pessoas que nós temos que lidar, que aprender a lidar, ou 3 tipos de pessoas que nós temos que decidir qual delas nós queremos ser na igreja. Culto de domingo é uma maravilha. Pega aqui o pedestal para mim, por favor, um dos obreiros, por gentileza. E a gente prega sempre aquela mensagem de unção, de glória. Mas a terça é um ensinamento, é aquele dia que a gente senta e é o culto que eu costumo dizer que Deus apara as arestas das nossas vidas. Pede um pouquinho mais de som nesse microfone, por favor. É o culto que Deus nos corrige, é aquele culto que Deus nos ensina, é aquele culto que o Senhor retira de nós, irmãos, algumas coisas que não agradam a Ele. Porque talvez você não saiba ou não queira admitir, mas nós estamos em um processo de transformação diário. Aqui não tem ninguém perfeito, aqui não tem ninguém que já tenha alcançado a estatura de varão perfeito, não é isso? Nós estamos em fase de construção diariamente. E o crente, irmãos, que ele é sábio, ele ouve as correções de Deus, da palavra de Deus, porque não são minhas, são desta palavra, eu apenas as transmito como pastor da igreja. Mas o crente sábio, ele ouve e ele se endireita naquele caminho que ele percebe que está tortuoso. Ele aplana aquele caminho, porque ele diz assim: opa, eu não sabia que isso era errado. A Bíblia diz que enquanto não há lei, não há pecado. Então, peraí, pastor, eu não tinha consciência de que isso não era certo. Tudo bem, então até aqui Deus não leva em conta. Agora, a partir do momento que nós somos alertados, orientados, advertidos, entendemos que aquilo ali não é a vontade de Deus, e nós praticamos, aí nós estamos em pecado. Então, o crente sábio, irmão, ele ouve a palavra e corrige-se, amém? Ele ouve a instrução do seu pai, como disse o salmista ou proverbista Salomão. Ele ouve a repreensão da sua mãe, e aqui eu quero traduzir o pai como a igreja, ou como Deus, e a mãe como a igreja. E ele ouve e ele corrige-se. Eu ouvi uma frase alguns dias atrás e eu fiquei muito pensativo, e eu vi que há uma verdade nessa frase. O escritor da frase dizia assim: olha, antigamente quando um crente ouvia uma repreensão na igreja, ele mudava de vida e ele mudava de atitude. Hoje o crente ouve uma repreensão, ele muda de quê? Quem pode chutar aí? De igreja. É verdade esse bilhete, irmãos? É verdade esse bilhete?
É ou não é? Claro que não é generalizando, mas os crentes ouviam uma palavra de repreensão, que eu, quando ouço a palavra de repreensão, me alegro em Jesus, irmão, porque eu digo, opa, eu aprendi hoje que eu preciso melhorar, e eu vou melhorar nesse ponto que eu estou errado. Mas tem crente não, que ele ouve uma palavra de correção, ele vai para casa bicudo, às vezes passa 4, 5, 10 cultos sem vir, e às vezes ainda muda de igreja, e só liga para dizer, pastor, estou em outro ministério, porque aqui eu sou honrado. Ô, Labachai. Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força. Então abra comigo, deixe comigo a sua Bíblia aberta, irmãos. Essa palavra é uma palavra carinhosa da parte de Deus, mas vai nos ensinar. E ela hoje vai tratar sobre 3 tipos de crentes que existem na igreja e que nós precisamos decidir que tipo de crente eu sou na igreja. Que tipo de servo de Deus, que tipo de serva de Deus eu tenho sido na igreja. Porque o bom é que dá para você mudar, dá tempo de mudar. Então, eu vou ler de novo o texto, Bíblia aberta, a 3ª epístola de João, diz assim: o presbítero, né, é quem está escrevendo, o presbítero nesse caso de supervisor, de pastor, o presbítero João, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tu tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos, entre parênteses, na fé, andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os que não são da igreja. Vou repetir, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os que não são da igreja, para os que são estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Somente até aqui. Queridos irmãos, a 3ª epístola de João, provavelmente, seja, se não o menor livro da Bíblia, um dos menores, porque nos originais pertence também 2 João, e nesse texto sagrado, nós vemos o apóstolo João falar algumas orientações e algumas verdades acerca de 3 pessoas que conviviam na mesma comunidade. As 3 pessoas que João destaca, quem puder e quem quiser anotar, anote aí os nomes deles. O primeiro é Gaio, o segundo é Diótrefes, no versículo 9, e o terceiro é Demétrio, no versículo de número 12. Essas 3 pessoas, com atitudes diferentes, vou repetir que alguns irmãos estão anotando: Gaio, Diótrefes, está no versículo 9, se sentir aí alguma dificuldade, e Demétrio, no versículo de número 12. Essas 3 pessoas, elas convivem no mesmo ambiente, elas convivem na mesma comunidade. São 3 pessoas de atitudes totalmente distintas. São pessoas, preste atenção, de personalidade totalmente distintas e também de caráter totalmente distintos. Porque é importante frisar, irmãos, que há uma diferença entre personalidade e caráter. São 2 coisas diferentes.
Personalidade é aquela impressão que eu dou com o meu exterior que deixa uma marca em você, uma impressão na sua visão. Personalidade tem a ver com alguém que é sorridente e alguém que é introvertido. Personalidade tem a ver com alguém que é receptivo, que gosta de receber visita, que trata bem a sua visita, mas também tem a ver com quem não gosta de receber visita. Personalidade. Personalidade tem a ver com aquela pessoa que chega na igreja e ela já chega assim, ó, a paz do Senhor, povo de Deus, e aí galera? Essa é a personalidade. Mas tem a ver também com aquela pessoa que ela chega na igreja e fala assim, ó, passe. Você tem que dizer o quê, meu irmão? Estou te ouvindo, não. É o quê, meu irmão? Paz do Senhor. Ah, agora eu te ouvi. Isso é personalidade. Personalidade tem a ver com aquilo que é exterior, com aquela marca que você deixa, com aquela impressão que você causa em alguém. Isso é personalidade. E é bem verdade, irmãos, que na igreja nós temos pessoas de diversas personalidades. Sim ou não? Na igreja nós temos os Pedros. O que nós temos de Pedro na igreja está para nascer. O que são os Pedros? Quem são os Pedros, pastor? São aqueles que sempre andam armados. Aqueles que sempre andam dispostos a explodir a qualquer momento. Personalidade. E nós temos os Pedros na igreja. Mas também na igreja nós temos o João. Quem é o João, pastor? O João é aquele que não explode fácil, porque o Pedro explode fácil, mas perdoa fácil. Da mesma velocidade em que acende a chama no Pedro, ela apaga de novo. O João não. O João demora de explodir, demora de acender o pavio, demora do carro funcionar, mas quando o pavio do João acende, diz a Bíblia que ele diz, Jesus, manda fogo do céu para queimar aqueles miseráveis lá. Já manda incendiar logo. Mas ele demorou de acender o pavio. Pois é, nós temos João na igreja. Na igreja nós temos aqueles que são tranquilos. Na igreja nós temos aqueles que não gostam muito de sorrir, não gostam muito de ficar dando passeio para todo mundo. Vai na minha casa que eu vou na tua casa, toma café lá que eu tomo café aqui. Tem gente que não gosta disso. Personalidade. E é um direito de cada um. É importante entender, antes de eu explicar sobre caráter, que, irmãos, o que forma a igreja é a diversidade de pessoas. Porque já pensou se todo mundo é Pedro aqui na igreja? Já pensou se todo mundo é explosivo? Já pensou se todo mundo, qualquer coisa, quer lançar a mão da espingarda e já dar um tiro bem no meio do olho direito e do esquerdo? Agora, já pensou se todo mundo é João também? Bem calmo, bem tranquilo. Aí vai faltar o Pedro para agitar o negócio. Então, quando a Bíblia nos chama de membros do corpo de Cristo, é sobre essa diversidade. É importante e é bom que entenda-se que existe essa diversidade na igreja. E precisa existir. Precisa ter o mais agitado, precisa ter o mais tranquilo, precisa ter aquele que, paciência de Jó, o mundo está desabando, e a esposa dele diz assim, pastor, esse meu marido, eu já congreguei com um obreiro, que a esposa dele dizia assim para mim, pastor, meu marido é uma tartaruga. Pois é, tem que ter as tartarugas na igreja, porque é calmo, acalma. Porque quando Pedro está nervoso, ele está calmo. Pedro está acabando com tudo, está gritando, está nervoso e ele está tranquilo. Porque o mundo está se acabando, mas ele está em paz. Então é importante haver essa diversidade. Por quê, pastor? Anote aí. Porque é na diversidade, não na adversidade. É na diversidade que a igreja se complementa. É na diversidade que a igreja se autocomplementa. Porque aonde o calminho não vai, o agitado tem coragem de ir. Aonde o agitado vai explodir, precisa de alguém que tenha calma. O calmo vai e resolve a situação. Amém? Então pare de querer que as pessoas sejam igual a você. Pare de querer que todo mundo seja Pedro.
Pare de querer que todo mundo seja João. Ah, pastor, não, pare de querer que as pessoas sejam iguais a você. Todo mundo aqui é diferente e glória a Deus por isso. Porque já pensou se todo mundo tem meu temperamento aqui? Já pensou se todo mundo tem um temperamento da irmã Laine, que não esquenta com nada na vida, meu Deus do céu? Uma igreja bem tranquila e bem calma. Então nós vamos entender isso. A diversidade, irmãos, é o que faz a igreja ser interdependente. A diversidade, quando Paulo diz assim: já pensou se todo mundo é olho? Já pensou se todo mundo é orelha? Já pensou se todo mundo é mão? Como é que o corpo vai funcionar? Agora imagine aí na sua mente, irmão, um corpo feito só de mão. Mão aqui, mão aqui, mão aqui. Imagina aí. Ia ficar o quê? Deformado, sim ou não? Deformado. Imagina um corpo aí só de boca, meu amigo. As duas perninhas são duas bocas, caminhando, os dois olhos são duas bocas, o nariz é uma boca, a boca é a boca, os dois ouvidos são boca. Imagina que coisa feia, deformidade. Por quê, pastor? Porque no reino de Deus, o igual com o igual fica deformado. É por isso que Paulo diz, é por isso que um é orelha. É por isso que outro é o pé. É por isso que outro é o olho. É por isso que o outro é o nariz. Porque o nariz respira, o nariz sente o cheiro, o odor, os olhos são como eles que você enxerga, os ouvidos você capta os sons, a boca você fala, se alimenta, respira também, os pés te ajudam a se locomover, as mãos te ajudam a palpar as coisas. Isso sim, no reino de Deus é uniformidade. Aleluia. Então pare de querer que todo mundo seja boca. Não queira que todo mundo seja olho. Quando João escreve essa terceira epístola, pode manter a Bíblia aberta. João tem essas três pessoas em mente. João tem Gaio, João tem no versículo 9 Diótrefes, e João tem no versículo de número 12 Demétrio. Eu quero começar, e gostaria que você anotasse aí, a falar sobre o primeiro dessa lista, chamado de Gaio. O primeiro da lista de João é chamado de Gaio. Agora vamos entender quem é Gaio, porque o meu propósito ao fim dessa mensagem tem dois propósitos. Primeiro, te levar a refletir de quem é você nessa lista. Você está sendo Gaio na igreja? Não é galho não, viu? É Gaio. Você está sendo Diótrefes na igreja? Ou você está sendo Demétrio na igreja? Né? Não pode ser a Lúcifer. Quem que você está sendo na igreja? Quem que você está sendo na vida? Esse é o primeiro propósito dessa mensagem. Primeiro objetivo. Toda vez que a gente vai preparar uma mensagem, eu aprendi isso desde novo, a gente tem que ter um objetivo em mente. O que é que eu pretendo por meio dessa mensagem? Então vou dizer aqui. Primeiro, que você reflita quem é você. Segundo, que você decida quem você será. Amém? Primeiro, quem você é. Segundo, quem você decide ser a partir de hoje. Vamos lá, anota comigo aí. Gaio é o primeiro. Ponto 1, letra A. Vou até dar como é que eu faço meus esboços. Ponto 1, letra A, que é o subponto. Gaio era profundamente amado por aqueles que o cercavam. Quem era Gaio na história em que João começa a contar? Primeiro, Gaio é profundamente amado por aqueles que o cercam. A palavra amado no texto original é igual a desejado, entre aspas. A palavra amado no original aqui desse texto é querido, alguém que a gente quer ter por perto.
Porque não existe coisa melhor do que você ser alguém que quando se ausenta, as pessoas sentem falta de você. Vou repetir, não existe coisa melhor do que a gente ser alguém que quando a gente precisa se ausentar, as pessoas digam: nossa, como fulano está fazendo falta. Que saudade de fulano. Meu Deus, essa semana eu não sentei com Deltrano, eu não vi irmão fulano, está fazendo uma falta no nosso meio. Analisa comigo o versículo de número 1 da terceira epístola de João. De vez em quando os irmãos dão glória a Deus aí, que é para eu me alegrar aqui, viu irmão? De vez em quando aí, sentir vontade, dá um glória a Deus para eu ficar alegre aqui nessa noite, para eu poder pregar com mais... Isso, desse jeito aí. Versículo 1, como é que diz? Eu estou sentindo falta aqui do microfone, eu estou começando a gritar porque eu estou sentindo falta. Talvez seja no retorno, me ajude. Isso, obrigado, senão eu começo a achar que eu estou sem microfone. Versículo 1 diz assim: o presbítero, o presbítero aqui é João, tá? Quem está escrevendo a carta. Em outras palavras, do presbítero ao, quem? Ao amado Gaio. Lê comigo aí, no 3, 1, 2, 3. Do presbítero ao amado Gaio, vírgula, a quem na verdade eu... Por que que João se torna, no meu entender, no meu português um pouco fraco, por que que João se torna redundante? Por que que João diz assim: eu estou escrevendo ao amado Gaio, vírgula, a quem na verdade eu amo? Por que que João é redundante? Porque João está querendo deixar claro uma coisa que eu lendo esse texto notei. Primeiro, quando João diz ao amado Gaio, João está falando das pessoas, da igreja que cerca Gaio. Sabe o que é que João está dizendo? Que Gaio é amado pela igreja. Aqui é a primeira vez que ele fala do amado. Do presbítero ao amado Gaio, a esse irmão que a igreja ama, que a igreja admira, que a igreja deseja, que a igreja quer a sua presença. Aí ele vai dizer: e esse mesmo irmão que a igreja ama, eu também amo. Pensa num cara simplesmente fenomenal. Ele é amado pela igreja e ele é amado pela sua liderança. Ele é estimado pela sua igreja e ele é estimado pela sua liderança. Sabe por quê? Porque não adianta o pastor te amar se a igreja não consegue te amar. Não adianta o pastor te desejar bem, ser uma bênção, te querer bem, se a igreja não consegue sentir o que eu estou sentindo por você. Vai dar problema, porque você vai ser querido só aqui, ó, só no coração do pastor. O pastor diz assim: rapaz, essa pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa. Aí a igreja, ó, a igreja diz: ah, pastor, pode, eu. Está entendendo como esse cara consegue ser fenomenal? E também não adianta você ser amado do povo e não ser amado pela sua liderança, e não ser estimado pela sua liderança. Não, o que João está dizendo é: se esforça, e você tem se esforçado, Gaio, para ser amado pela igreja do Senhor, para ser querido pela igreja do Senhor, para ser admirado pela igreja do Senhor. Você também, olha, Gaio, tem a minha admiração. Eu te olho, e isso aqui revela algo tremendo para mim também. Isso aqui revela tremendo. Primeiro, a igreja não conhece a tua vida no íntimo, certo? A igreja, normalmente, 80% dos irmãos te vem aqui 3 vezes ou 4 por semana, ou no máximo 5. Então a igreja te ama pelo que você demonstra publicamente. Sim ou não? A igreja te ama pelo teu carinho,
pelo teu afeto, pela tua singeleza, pelo teu sorriso que você dá. A igreja te ama, olha para cá, pela tua personalidade, mas a tua liderança te ama pelo que você é de verdade. Por quê? Porque eu te conheço aonde ninguém talvez te conhece. A tua liderança sabe as tuas lutas dentro de casa, que a igreja talvez não saiba. A tua liderança sabe os teus defeitos e as tuas qualidades, que talvez a igreja não saiba. Por quê? Porque a igreja não dá tempo de te conhecer. É paz do Senhor, tudo bem? Quinta-feira a gente se vê de novo, Deus abençoe. Alguns, domingo eu volto aqui, Deus abençoe. O pastor está lá na tua casa, fazendo oração pelos teus problemas na tua família. Sabe o que é que eu aprendo no versículo de número 1? Eu aprendo João dizendo, olha que profundidade desse texto. Eu aprendo João dizendo, Gaio, você é tão sensacional, que você é amado pela tua personalidade, e você também é amado pelo teu caráter. Você é amado por quem você demonstra ser na igreja, mas você também é amado por quem você é de verdade. E aí a bênção é grande. Porque caráter fala daqui de dentro, ó. Personalidade é do exterior. Personalidade é do que eu demonstro. É do que o meu temperamento é capaz. Caráter não. Caráter é aquela conta que você não paga e faz questão de não pagar mesmo tendo condições. Caráter. Caráter é aquela fofoca que nós fazemos, mesmo sabendo que ela vai prejudicar, ela vai causar um estrondo na vida de alguém, mas eu não estou nem aí, eu vou lá e dissemino no meio de dois irmãos uma fofoca que vai causar uma dissensão entre eles dois. Caráter é quando você fala para o irmão Irã uma coisa e para o irmão José Braz outra coisa. Caráter é quando você falta com a verdade. Nós estamos vendo isso aqui já já. Olha o que Deus está falando com você. O crente, entre aspas, Gaio, anota aí, é amado pelo que demonstra ser, mas também é amado por aquilo que ele verdadeiramente é. E eu vou um pouco mais adiante. Só sabe quem você é de verdade quem convive com você diariamente. A tua família na tua casa. Por que é que tem pessoas, eu vou falar algo sério, que é amado pela igreja, é amado pela igreja, a igreja, esse irmão é top, é 10, mas a família dele, a família dela não consegue nutrir nenhum tipo de admiração. Por quê? Porque é só amado pelo que aparenta ser. Mas quando se revela lá em casa quem verdadeiramente é, a família diz assim, Deus me livre. Eu já vi obreiro que quando vai pregar, a família dá um jeito de ir no banheiro e passa 30 minutos dentro do banheiro. Sei que dor de barriga foi essa. Eu já vi pessoas que quando estão falando alguma coisa aqui no púlpito, até ali, nossa, dando aquela encenação. Eu já vi pessoas cuja família está no banco que fica assim, ó. Tipo assim, ô falsidade, Jesus. Ô hipocrisia, Jesus. Camarada pregando, a irmã, pá, canela de fogo, reteté de Jeová. E a família diz, só eu sei lá em casa o que é que está acontecendo. Anota aí, Gaio era profundamente amado por aquilo que ele era e por aquilo que ele demonstrava ser. No versículo 2, João, mais uma vez diz, amado. Meu irmão, esse camarada era amado demais por João, amado. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem está a tua alma. Sabe por que Gaio era amado? Eu estava anotando aqui, lendo esse texto e anotando. Gaio era amado porque Gaio entendeu um princípio que o ser humano, ele é tricotomo. O que é ser tricotomo, pastor? Ele é feito de espírito,
espírito, alma e corpo. Vamos lá? Espírito, alma e... São três partes distintas do ser humano que juntas formam o ser humano. Espírito fala da minha ligação com Deus, da parte espiritual. Alma fala da sede dos meus sentimentos, fala do meu psique. Corpo fala do saco que envolve tudo isso, da matéria. Olha porque Gaio conseguiu ser tão amado na igreja. Por quê? Espírito, alma e corpo devem ser cuidados, amém? Espírito e alma e corpo devem ser preservados. Você tem que ter cuidado com esses três em sintonia: espírito, alma e corpo. Porém, o primeiro deles, aquele que tem total prioridade para ser cuidado, chama-se alma, que é o ser imortal que há aqui, ó. Não adianta eu cuidar do meu espírito apenas. Pastor, eu preciso orar. Pastor, eu preciso estar na igreja. Pastor, eu preciso disso. Não adianta eu cuidar do meu corpo apenas e deixar a minha alma enfraquecida. Olha o que é que João fala no versículo 2. Desejo que te vá bem. Leia comigo aí. Abra a sua Bíblia, irmão, para você não ficar com sono. Desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aleluia. Olha o que é que João está dizendo. Eu desejo que na tua vida tudo vá bem, como bem está a tua alma. Sabe o que é que João está dizendo? João está dizendo assim: Gaio, você entendeu um princípio do mundo espiritual. Você estabelece prioridades. Tudo tem que andar em sincronia, em sintonia. Porém, a primazia de tudo isso a ser cuidado é a tua alma. É o homem espiritual que existe dentro de você. É o homem que recebe a ligação do Espírito, que é a ligação com os céus. Não adianta nós cuidarmos de qualquer outra coisa e deixarmos a nossa alma perecer com fome e com sede. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas estão preocupadas com tudo, sim ou não? E isso está invadindo a igreja. As pessoas estão se preocupando com o corpo. Não é pecado não. Quer ficar bonito para o seu marido. Para mim não, porque eu já tenho a minha esposa. Mas para o seu marido, cuide do corpo, com decência, com ordem, com cuidado, com carinho, dando exemplo. Cuide. Pastor, eu quero cuidar da minha vida financeira. Ouvimos isso aqui terça-feira, fenomenal. Cuide da sua vida financeira. Ganhe dinheiro se possível. Seja bem de vida, seja rico. Mas a expressão tem que ser que tudo vá bem como vai bem a tua alma. O que não pode é você prosperar em tudo e a tua alma decair. O que não pode é você estar bem em tudo, está com o corpo fitness, está uma bênção, está uma maravilha, está rico, está ganhando dinheiro, está fazendo tudo, maravilha, está se dando bem em todas as áreas da vida. Eu fico feliz pela tua vida, mas e a tua alma? Como é que está nessa situação toda? Pastor, estou com vontade de ganhar dinheiro, glória a Deus, me ajuda, reparte comigo, vai para cima que eu estou contigo e não abro, estou intercedendo contigo, mas e a tua vontade de orar, como é que está? Pastor, estou animado, eu estou assim, vou fazer e acontecer, já coloquei o checklist de planejamentos, glória a Deus, faça seus planejamentos, mas e a tua vontade de vir para a igreja, como é que está? Porque se qualquer vontade tiver superior à tua vontade de estar perto de Deus, as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar, porque a coisa deveria ser a minha sede em buscar o reino de Deus. Está muito grande, pastor, glória a Deus, é aí que tem que começar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então Gaio era uma pessoa que cuidava primeiro da alma, cuidava da mente,
blindava a mente, blindava a alma, se fortalecia no Senhor, e todas as demais coisas estavam indo em sincronia com a alma dele. Anota aí. Terceiro, Gaio era respeitado. Versículos 3 e 4. Quem pode ler o versículo 3 para mim, por gentileza? Fique de pé e leia. Terceira epístola de João, versículo de número 3 e versículo de número 4. Por favor, quem possa ler? Sua verdade. Vamos lá, só até isso aí, obrigado, por favor, obrigado. Versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Em terceiro lugar, Gaio, para quem está aí anotando, pastor, eu estou me identificando com Gaio, então anota aí. Gaio era respeitado na comunidade em que vivia. Gaio era respeitado no meio evangélico em que ele fora colocado, estabelecido. Gaio era respeitado. Sabe o que é respeitado, digno de respeito? É quando alguém chega e as pessoas sentem um certo respeito na presença daquela pessoa. Respeitado é quando alguém tem oportunidade e a igreja tem o prazer de parar para ouvir a pregação, porque respeita aquela pessoa, porque as pessoas não respeitam apenas a tua pregação, as pessoas respeitam você que está pregando também a palavra de Deus. Respeitado é aquele crente que ele passa e os outros dizem assim: nossa, aí é servo de Deus, hein? Agora, por que é que Gaio era respeitado? Veja comigo, versículo de número 3. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que, o que João está sabendo, raciocina comigo esse texto. O que João está sabendo é que, Gaio é tremendo nas atitudes. Pensa num homem de Deus. Pensa num homem que quando fala, o respeito emana dos seus lábios. Agora eu faço uma pergunta a esta igreja. Quem contou a João que Gaio era de respeito? Quem contou a João? Os irmãos. Quais irmãos? Quais irmãos? Aqueles que fizeram uma viagem e foram ter com João aonde ele estava. Os crentes que saíram daquela comunidade foram visitar o pastor João, lá na cidade que ele era pastor, provavelmente a cidade de Éfeso. Ele era pastor na cidade de Éfeso, morreu sendo pastor na cidade de Éfeso. Aí chegam lá e diz assim: estamos aqui para conversar com o senhor. Aí João pergunta: e o irmão Gaio? E o irmão Gaio? A resposta é: aquele é respeitado. Aquele eu respeito. Aquele quando fala a gente tem que sentar para ouvir e ficar quieto. Aquele quando exorta a igreja baixa a cabeça, porque sabe que ali é uma palavra de respeito. Porque quem está exortando é de respeito. Agora imagina se nós temos esses irmãos aí na nossa igreja que vão viajar para ver o pastor João em algum lugar. E de repente o pastor João diz assim: e o irmão Felipe, como é que está em Cajati? Porque não sou eu que tenho que fazer propaganda de mim mesmo. Não sou eu que tenho que sair por aí dizendo: olha, eu sou homem de Deus, viu? Eu sou homem de respeito, eu sou mulher de oração. Porque tem gente que tem prazer de ficar falando isso. Irmão, eu oro 10 horas por dia. Não, meu irmão, isso é hipocrisia. Isso chama-se hipocrisia. Porque Jesus, quando ele diz assim: quando tu quiseres orar, entra no quarto, fecha a tua porta, ele está falando de você não ficar tocando trombeta e nem fazer as coisas para as pessoas verem. Quem tem que dar testemunho de você é quem está de olho nas tuas atitudes. Quem vai dar testemunho de você é quem está te vendo por aí.
Porque Paulo faz algo tremendo aqui. Ele diz assim, olha, no versículo 5, é a igreja que está dando testemunho, e esses que vieram estão dando testemunho dos que ouviram daqueles que não são crentes. Qual é o testemunho que a igreja tem dado de mim e de você? Quando alguém, de repente, lá na cidade de Registro, ou aqui mesmo em Cajati, lá pelos cantos, diz assim, e o irmão José Braz, vou citar o Zé Braz como exemplo aqui, e o irmão José Braz, como vai? O que é que as pessoas estão dizendo de você, será? Você consegue imaginar? Qual é o testemunho que as pessoas têm dado de você? Nossa, ali é homem de Deus. Ali é respeitado. Ali é uma bênção. Meu amigo, onde anda, onde entra, deixa um rastro de autoridade e de unção de Deus. É isso que tem dado testemunho de você? Esse é o testemunho? O que é que os incrédulos estão dizendo de você? O que é que o seu Zé da quitanda está dizendo de você? O que é que o pessoal daqui que tem empresa está dizendo de você por aí? Pastor, que ele ali pegou dinheiro emprestado e pagou na hora certa. O que é que estão dizendo de você por aí? Pastor, encontrei o irmão Zé, vou citar o Zé agora como exemplo. Encontrei o irmão Zé lá no mercado com a esposa. Ele não me viu, pastor, olha... Pensa num tratamento bonito com a esposa, viu? A esposa falando lá que não dava certo, e ele lá pacientemente foi lá, explicou para ela, chamou-a de meu amor e disse, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer. Pastor, olha, fiquei alegre. Pastor, eu encontrei o irmão fulano ali no trânsito, ele não viu que o carro que estava atrás era o meu, aí o outro deu uma fechada nele. Pastor do céu! Aquele irmão só não chamou o cara do carro vizinho de santo, mas do resto, e eu vi, pastor. Porque o irmão Gaio, as pessoas davam testemunho do irmão Gaio. As pessoas diziam, pode vender, que ele paga. Pode emprestar, que na data que ele diz que vai pagar, ele paga. Pode fazer assim, porque vai fazer. Pode ouvir o conselho, porque trata a esposa maravilhosamente bem. Pode confiar, porque é uma bênção. E aí? Diga comigo, Gaio era respeitado. Por quê? Diga, por quê? Andava na verdade. A palavra verdade é uma das palavras-chave de 3 João. Olha o que é que ele diz. Vamos ler de novo aqui. 3ª epístola de João, versículo de número 4. Versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram. Os irmãos vieram até mim e deram testemunho da tua verdade. Quando ele fala da tua verdade, ele está falando do que ele prega. Porque é que mais uma vez ele vai ser redundante e a palavra verdade vai aparecer 2 vezes. Porque quando ele fala, eles deram testemunho da tua verdade, ele está dizendo, eles deram testemunho daquilo que você fala, eles deram testemunho daquilo que você prega, eles deram testemunho daquilo que você canta, eles deram testemunho daquilo que você ensina, mas eles também deram testemunho que você anda nessa verdade que você prega. Ai, ai, ai. Porque pregar é fácil. Difícil é viver aquilo que está pregando. Sim ou não? Subir aqui no púlpito, irmão, e falar de amor é fácil. O difícil é amar quando alguém te magoa. Porque tem gente, essa mensagem está ficando muito profunda aqui para o meu gosto. Vamos lá de novo. Porque muito me alegrei quando os irmãos me vieram e testificaram da tua verdade. Que tua verdade? Não é a verdade, Jesus, aqui é a tua. Aquilo que você fala, das tuas palavras, aquilo que você comenta, aquilo que você prega. Eles disseram, olha, ele prega bem demais. Quando prega, pensa numa unção, pensa numa alegria.
E o melhor de tudo isso, João, é que ele não só prega, não só canta, ele vive tudo aquilo que prega e tudo aquilo que ele canta. Tem algum crente gaio aqui? Dá glória a Deus, é o crente gaio. Primeiro crente que eu já estou encerrando já por causa do horário, só vai dar para falar de gaio, parece que aqui hoje. Não existe coisa pior, o que eu vou te dizer aqui é tremendo, do que você pregar uma coisa e viver outra coisa totalmente diferente do que prega. Certo? Não existe coisa mais incoerente, mais paradoxal do que você chegar aqui e pregar uma verdade e viver outra verdade. Mas tem crente na igreja assim, pastor? Sim ou não? Tem não. Aqui em Cajati, graças a Deus, não tem. Aqui todo mundo vive o que prega. Glória a Deus por isso. Olha para cá. Coisa feia é crente que fica mentindo. Crente não pode mentir. Porque João 8:44 diz que quem mente tem por pai o diabo. Crente não pode ter duas palavras, aqui dizer uma coisa e ali outra, porque simplesmente a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Porque tem crente, irmão, que a gente pega em cada mentira que dá até calafrio. Irmão, o que tem de crente que mente para o pastor da igreja, você não faz ideia. Pastor, pois não vou para o culto que eu estou doente. Amém, vou orar por você. Aí outro irmão chega e diz, pastor, fulano vai para o culto por quê? Não, está doente, tá nada, eu vi na praça ali tomando milkshake. Como é, irmão? Não, peraí, deixa eu ver se eu ouvi o áudio direito, que eu acho que eu ouvi errado. Ouvi. Pastor, não sei o que. Meu irmão, o que tem de crente que anda na mentira. O problema é que, quando a gente prega uma verdade, e a gente vive outra verdade, ou por que não dizer uma mentira, essa mentira nunca fica encoberta. Porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece. A mentira tem perna curta, meu irmão. Quando você falta com a verdade, porque tem crente que está formado em Harvard, de tanto mentir. Quando você falta com a verdade, uma hora ou outra, essa sua verdade cai por terra. Uma hora ou outra, essa falsidade, essa palavra ou essa vida de mentira, de ficar mentindo para todo mundo, é descoberto. Porque o próprio Deus faz questão de descobrir o mentiroso. O próprio Deus faz questão de revelar o mentiroso. Eu lembro que teve um obreiro uma época que ele disse, pastor, eu não vou hoje porque minha esposa está internada. E eu disse, amém, vamos orar pela sua esposa. Aí alguém disse assim, pastor, não, pastor, hoje é jogo do time desse obreiro. Aí eu de propósito disse, irmãos, fiquem na igreja, que eu vou fazer uma visita para a irmã fulana que não está bem, porque eu vou lá orar por ela. Quando eu parei o carro, e era uma ladeirinha, irmão, lá no início da ladeira eu desliguei o carro para ele ir só na banguela, só no 007. Parei o carro, desci do carro, fui lá, né? Eu falei, Jesus, eu tô vindo orar pela tua filha. Aí o obreiro estava, é gol! E a esposa fazendo a janta tranquilamente. Mas o final dessas pessoas nunca é bom, porque Deus não se agrada disso. Fale a verdade, doem quem doer, viva a verdade.
verdade, conte a verdade, diga o que está acontecendo, fala a verdade e viva a verdade que você fala, que um dia alguém vai dar testemunho de você e vai dizer, ele é um crente ou ela é uma crente verdadeira, pastor. Olha que coisa maravilhosa, versículo 5, e eu encerro agora. Quem pode ler comigo? Versículo 5, não, o 4, no 3, 1, 2, 3. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam mentindo por aí. É assim que ele diz? Coisa maravilhosa é saber que os meus crentes estão mentindo por aí, as minhas ovelhinhas. Coisa maravilhosa é saber que minhas ovelhinhas estão mudando de rua para não ter que passar na frente de onde ele está devendo. Coisa maravilhosa é ouvir os meus crentes por aí mentindo para o pai, para a mãe, ou até para o marido, ou até para a esposa. Diga comigo, mentira tem perna curta. Amém? Vamos encerrar agora? Terça que vem, eu vou falar do Diótrefes. O crente Gaio, vê aí se você é crente Gaio, é amado por todo mundo quer tê-lo perto. Ou você é aquele crente insuportável, que ninguém quer você perto? Porque tem uns crentes chatos, irmão. Tem uns crentes que quando ele chega, os irmãos dizem, ô meu Jesus, chegou. Vai estragar tudo aqui, ô meu Jesus, ô Senhor da glória. Ou você é aqueles crentes que as pessoas dizem, glória a Deus, chegou. Aí sim, hein? Estava sentindo sua falta. E aí, crente? O crente Gaio era respeitado. Você tem sido respeitado diante da igreja? Você tem sido respeitado lá fora, diante dos que não são evangélicos? Na empresa que você trabalha, você é respeitado? As pessoas te respeitam como servo de Deus? As pessoas te respeitam com autoridade espiritual? Porque tem crente que no trabalho ele é tratado com tapa na cabeça. Pá! E aí, sem vergonha? Sai disso aí. Tem crente que lá no convívio que ele está vivendo é uns tipos de brincadeira, irmão, sem respeito algum. E aí, corintiano mentiroso. Ixi, meu Deus do céu. E aí, irmã, essa aqui gosta de uma fofoca, ainda dá uns tapinha na cabeça. Como que tem sido o respeito que as pessoas têm por você no seu trabalho? Como tem sido o respeito que as pessoas têm por você na igreja? O crente, irmão, ele tem que ser respeitável. O crente, ele não pode sair por aí agindo como para perder o respeito. Seja respeitável. Amém? Você tem sido respeitado? E para encerrar, versículo de número 8. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Gaio era um exemplo a ser seguido. As pessoas olhavam para Gaio e diziam assim, eu queria ser crente desse jeito aí. Um dia Deus vai me dar a graça de ser crente desse jeito aí. Ou a conversa tem sido o contrário, para ser crente desse jeito aí, Deus me livre. Vamos meditar nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para casa com alegria, meus irmãos. Na terça que vem nós vamos falar sobre Diótrefes. Quem é Diótrefes? É o crente autoritário, crente mandão, dominante. Vamos falar sobre ele. E rebelde, viu? O Diótrefes rebelde. Terça-feira eu vou me esforçar para toda a igreja estar aqui para receber esta palavra. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Vá para casa, vá meditando. Vá aqui, ó. Vai se perguntando, será que eu sou um crente Gaio, Jesus? Oh, Jesus, será que eu estou nessa lista aí?